O elenco do Flamengo tá de folga nessa data FIFA. Tá todo mundo de folga, menos a gente, hein, Venê? Se representa sexta. Muito bem, mas os flamenguistas estão satisfeitos com o time que é líder do Brasileirão. Além disso, muitos já começaram lá no X, né, o antigo Twitter, Venê Casagrande, começaram as comparações com o desempenho de 2019. Aí o que o Flavinic fez? Preparou uma reportagem sobre essas coincidências do Flamengo. Gente, a última vez que eu fiz esse negócio de coincidência, deu muito certo. Continua. Deu certo? Fiz, deu. Eu comparei 95 com 2023. Passei o ano todinho comparando. Entendi. Mastiga chiclete, não sei o quê, não sei o quê. Isso aí não atrapalha nada o desempenho. É igual falar que o show do intervalo no jogo de domingo atrapalhou não, mas o desempenho. eu não tô falando de desempenho, tô Não falando vai de atrapalhar. forças sobrenaturais. Acontece. Entendeu? Não é desempenho. E não é negócio de oba. Não é isso. Meu negócio é outro. É negócio da superstição. Entendeu? Qual é o próximo jogo do Flamengo no Maracanã? No Maracanã, não sei de cabeça. O próximo é o Juventude. O próximo é Alfredo Juventude Jaconi. fora de casa. Fora de Lá casa. não tem festa. Não, lá não. O Flamengo vai ganhar. Não sei. No Maracanã? Não sei. Rodou o VT. Esse é de Me festa. chama pra próxima, Benê. Eu vi que teve sorriso maroto. Teve, show, foi mano. bom, Alexandre Pires. Rodou. Eu sambei tudo. É mesmo? Chamaram? Tô falando. Ô, Bruno, tu é flamenguista, mas eu me amarro na tua, cara. Pô. Roda o VT. O torcedor rubro-negro se enche de otimismo ao ver semelhanças no desempenho do time desse ano com o da temporada super vitoriosa de 2019. Será que a de 2025 também vai ser? Acho que se manter no ritmo que tá, dá pra levar os dois. Só não baixar a cabeça e achar que tá brincando, não. É pra jogar mesmo. O time tá bem compactado, as peças já estão se encaixando, vai dar tudo certo. São muitas coincidências entre os times do Jorge Jesus e o do Felipe Luiz. Para começar, em 2019, a essa altura da temporada, o Flamengo já estava eliminado da Copa do Brasil, era o líder do Campeonato Brasileiro e seguia vivo na Libertadores, exatamente como se encontra agora. 2025 já começou com uma coincidência com 2019. O Flamengo derrotou o Botafogo por 3-1 na final da Supercopa do Brasil com 2 gols do Bruno Henrique. Em janeiro de 2019, na estreia do atacante, o Flamengo também venceu o rival com 2 gols do BH. No Brasileiro de 19, o Flamengo fez 6 gols em um time de camisa verde, o Goiás. Esse ano, marcou 6 sobre outro alviverde, o Juventude. Ainda no Brasileiro, o time fechou o primeiro turno com mais de 40 pontos nas 2 temporadas. Fora de campo, outra coincidência. Em 2019, o funkeiro Pose do Rodo, ícone da torcida, também tinha sido preso. Há 6 anos, o Flamengo contratou, no meio da temporada, Felipe Luiz, um catarinense que passou pelo Chelsea e vestiu a camisa 21, assim como Jorginho. Na Libertadores são várias semelhanças. A LDU também caiu no grupo do Flamengo, que terminou com 3 times empatados, como em 2025. O Internacional, mais uma vez, foi o adversário eliminado nas oitavas de final. O River Plate pode ser o rival da grande decisão desse ano, que está marcada justamente para Lima, palco do bicampeonato. Será que o desfecho também vai se repetir? Com o Flamengo faturando a Libertadores e o Brasileiro? Já ganhamos, sem dúvida. Esses títulos aí são nossos. Demos mole de perder a Copa do Brasil, mas eu te garanto que a Libertadores e o Campeonato Brasileirão a gente vai levar com facilidade. Cadê o sorriso dele? DJ Careca, bota uma música pra ele. Ele tá feliz, Lucas Pedrosa. Tem direito à festa, show do intervalo, é isso. Manda um abraço pro É muita coincidência mesmo, viu? Muita coincidência, uma atrás da uma coincidência atrás da outra, né? É líder, tamo junto, Pose. É isso. Gostei da música do Arrasca que ele fez. Ele meteu uma música pro Arrascaeta. Ah, ele fez uma música? Gostei, muito boa. É, e aí ele foi preso em 2019 e em 2025. É, isso aí é Tava na matéria. É o que estão relatando. A matéria é coincidência. Aconteceu? Aconteceu. É uma coincidência. Não é? Ô, Pose, então o Mengão campeão de novo. Ele vai falar, valeu a pena, pô.
Oh, meu Deus do céu. Sou Vamos- fã dele, sou fã. Vamos olhar aqui, gente, a janela. Essa janela do Flamengo. E eu falo aqui, já tem alguns anos aqui nesse programa com vocês dois. Sim. Nada é mais importante no futebol brasileiro hoje, pelo calendário, pelo respiro que se precisa, como a segunda janela. Se a gente for olhar os times que se movimentaram bem na segunda janela nos últimos 4 anos do futebol brasileiro, foram times que tocaram em taças. E essa segunda janela do Flamengo, ela foi muito boa. Vamos relembrar aqui, foram 5 reforços. Emerson Royal, Saul, Carrascal, Samuel Lino e Jorginho. O clube aí negociou 7 atletas, aí a gente está falando atletas saindo. Wesley, Gerson, Vitor Hugo, o goleiro Lucas Furtado, o meia Matheus Gonçalves e os atacantes Lohan e Chola do Sub-20. Eles ainda foram campeões mundiais Sub-20 antes de irem embora. Apesar das janelas das principais da Europa já se encerraram ontem, há outras possibilidades de transferência. E aí esse período foi muito agressivo e, aliás, foi a maior agressividade do Flamengo no mercado na história. Foram 277 milhões de reais, Vene Casagrande. Bom, Fernandi, e assim, apesar do alto valor investido, se você analisar as contratações, o Jorginho, teoricamente, veio de graça. O Flamengo só negociou salário e luvas. Saul veio de graça. O Flamengo só negociou salário e luvas. Quando eu falo de graça, só para o pessoal de casa entender, o Flamengo não precisou pagar nenhum outro clube para fazer essa contratação. Tal como aconteceu com Carrascal, por exemplo, 12 milhões de euros. Emerson Royal, 9 milhões de euros. Então, aí, é só para o povo de casa entender. Foram contratações extremamente importantes. Jorginho caiu como uma luva. Sim. Titular absoluto desde o primeiro jogo e numa disputa de Mundial de Clubes. O Saul demorou ali cerca de 2, 3 jogos. Para mim, hoje ele é titular ao lado do Jorginho ali, os dois volantes. Na verdade, ele só demorou para colocar ele ali como dupla do Jorginho. Exatamente, acho né? que demorou por conta Vocês disso. até pediram aqui no Pelo programa. menos o Felipe Luiz deu o braço a torcer isso. rapidamente e hoje o Saul é titular ao lado do Jorginho, na minha visão. Samuel Lino, maior investimento na história do Flamengo, mas investimento que para mim vai valer super a pena no futuro. Inclusive o jogador já foi até convocado para a seleção brasileira. 22 milhões de euros, como disse o próprio Felipe Luiz, foi um valor barato pago por esse jogador, que também chegou muito bem. Então foi uma janela agressiva do Flamengo no ponto de vista valor financeiro, mas na minha concepção super assertiva. Inclusive eu coloco o Jorginho aí, uma das melhores contratações do futebol brasileiro na temporada. Top 3 com certeza. A forma como ele chegou, a forma como ele muda o time do Flamengo, meio de campo do Flamengo, uma das melhores contratações, sem sombra de dúvidas. Então o Flamengo fez contratações assertivas. Isso não quer dizer que o Flamengo irá conquistar títulos. É óbvio que isso ajuda bastante. O elenco do Flamengo, para mim, é o melhor elenco, muita gente debate, para mim é o melhor elenco de 2019 para cá, sem sombra de dúvidas. O que o Felipe Luiz tem à disposição dele é uma seleção. E é dessa forma que ele aproveita muito bem. Tanto é que a gente está vendo o Flamengo líder do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos. Flamengo na Libertadores da América está muito bem também. Foi eliminado da Copa do Brasil, muita gente critica, mas querendo ou não, foi eliminado nos pênaltis. Ou seja, poderia ter passado de fase mesmo priorizando as 2 competições anteriores que eu mencionei aqui, o Brasileiro e a Libertadores. Então, são contratações impactantes, assertivas, o que não quer dizer que o Flamengo conquistará títulos. É óbvio que dá uma possibilidade muito maior ao técnico Felipe Luiz. Galera, essa janela, o Flamengo, ele soube agir corretamente, né? Trouxeram jogadores que tem nomes e que joga realmente bola. Porque não adianta você trazer, tipo o Palmeiras, agora que Vitor Roque está conseguindo desenvolver um pouquinho o futebol que a torcida do Palmeiras espera dele. E você vê que Jorginho chegou, já se adaptou. Samuel Lino chegou, já se adaptou. Saul chegou, já encaixou também, né? E alguns outros jogadores que eu sei que Carrascal vai encaixar ainda também, né? E são jogadores que realmente chegou para fazer a diferença no futebol brasileiro. Vamos ver aqui agora a respeito de proposta por Pedro. Galera, alguns meses atrás, alguns meses não, mês passado, vou colocar assim,
Muita gente dentro do Flamengo dizia que ninguém ia oferecer nem 15 milhões por Pedro. Olha como o futebol é. Olha a reviravolta. Olha a proposta que chegou para Pedro. Eu vou trazer aqui o Flazoeiro, a informação que ele vai trazer aqui agora. Bom, deixa eu falar agora sobre essa situação do Pedro, porque assim, a informação saiu agora, na parte da tarde, foi até o Vene que trouxe ela. O que acontece é o seguinte, gente, o time do técnico Arthur Jorge, o Al-Dahran, deixa eu ler o nome aqui, Al-Rayyan, do Catar, né? Al-Rayyan do Catar, veio e fez uma proposta pelo Pedro. Os caras não vieram com uma sondagem, não vieram com um interesse. Os caras chegaram, prepararam uma proposta e colocaram a proposta na mesa do Flamengo. O valor dessa proposta, 110 milhões de reais. Quando o Flamengo recebeu essa proposta, o Flamengo respondeu, e respondeu assim, de forma imediata. A proposta chegou e o Flamengo já veio com a resposta. O Flamengo disse, não, nesse momento, por esse valor, eu não vou e eu não quero vender o Pedro. A ideia do Flamengo é permanecer com o Pedro por mais tempo e o Pedro ele ainda está numa lista de renovações de contrato. O Flamengo já estuda a possibilidade de oferecer ao Pedro renovação de contrato. Só que o Pedro é o seguinte, tem uma lista de prioridade. Felipe Luiz tem que renovar o quanto antes, o Arrascaeta, o Rossi, que está com o salário defasado, o Arrascaeta, e depois, sim, existe a possibilidade do Flamengo renovar o contrato do Pedro. Então, assim, chegou a proposta, 110 milhões de reais, o Flamengo não aceitou a proposta, e aí, é claro, que isso dá até mais segurança para o Pedro, que ele não é um jogador descartável, que ele não é um jogador que o Flamengo não quer, que a diretoria, o que o Boto não quer ele no Flamengo. Isso, até para o Pedro é bom, né, Pedro? A gente teve uma proposta aqui de 110 milhões por você e a gente não quis te vender. Quando o Flamengo comprou o Pedro por 90 e a gente não te vendeu. A gente tinha uma proposta e a gente ainda assim não te vendeu porque a gente confia em você, a gente quer você aqui junto com a gente. E não deve vender Pedro. Não deve vender Pedro. O Flamengo precisa de Pedro. O Flamengo precisa de Pedro bem, como ele tem jogado, tem feito gols, né? E tem sido titular na maioria dos jogos depois daquela confusão toda que teve com o Felipe Luiz. E o Flamengo necessita de um centroavante que faça gol igual o Pedro faz. É como o Felipe Luiz falou, não é em qualquer esquina que vai achar um jogador igual o Pedro, de jeito nenhum. De forma alguma, o Flamengo vai conseguir um jogador igual a Pedro, assim, que chegue e já chegue fazendo gol. Isso sem sombra de dúvida, sem questionamento nenhum, até para o restante da temporada do Pedro vai ser muito bom. Vale lembrar que o Sheik Árabe veio fazer a proposta a pedido do ex-técnico do Botafogo, Arthur Jorge, que já conhece muito bem o Pedro e sabe como o Pedro joga e como o Pedro se comporta. Essa semana vai ser importante para a reabilitação dos jogadores. A ideia é que o Jorginho, que estava sentindo um incômodo na coxa, esteja 100% na reapresentação e outros jogadores, por exemplo, como Léo Pereira, como o Léo Ortiz, que estão com um desgaste muito alto, consigam descansar. O técnico Felipe Luiz, ele preza muito pelo descanso, ele fala muito sobre isso. O elenco tem que descansar, o time precisa descansar, e aquela coisa toda. Então, a ideia do Flamengo é utilizar essa data FIFA para... eu tenho que usar a palavra exata aqui para eu não errar a palavra, mas para... revitalizar o elenco, para revigorar o elenco, para que os caras eles possam voltar para a sequência de jogos, serão 5 jogos na sequência, para que possam voltar nessa sequência de jogos aí, 6 jogos na verdade, e possa voltar bem e consiga aí fazer bons jogos e o Flamengo continuar líder do Brasileiro, se classificar na Libertadores, porque para o Flamengo isso é muito importante. E é claro... Bom, galera, é isso aí. A proposta chegou para Pedro, o Flamengo já recusou automaticamente, né? E a comparação que o pessoal do SBT Rio aí fez é muito boa, né? De ter esperança de o Flamengo ser campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.
Bom, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário aí abaixo. E segue o nosso canal para fortalecer, tá bom? E vou deixar todos os créditos aí para o SBT e para o Fla Zoeiro. Um abraço e até a próxima.